A verdadeira é a Igreja Mariana, que ama a Mãe de Deus, com um zelo especial, que reza o rosário diariamente, que a venera nos 4 dogmas já proclamados, e que escuta as mensagens e advertências que ela nos deixou em suas aparições. A Igreja, que se recusa a dar importância a Maria, porque, supostamente, isso nos distancia dos protestantes. A falsa Igreja fala em supostas aparições, e que aqueles que acreditam em suas mensagens e em suas aparências têm uma fé imatura. A Igreja Católica é a única igreja fundada por Cristo, a única verdadeira. Na falsa igreja, todas as denominações protestantes e ortodoxas são também igreja. O verdadeiro ecumenismo é converter protestantes e ortodoxos e trazê-los de volta à Igreja Católica. A falsa igreja diz que não devemos converter protestantes e ortodoxos porque cada um deles tem uma parte da verdade. A igreja como um poliedro. Ecumenismo significa unir a qualquer preço, e para isso devemos eliminar o conceito de transubstanciação e os dogmas marianos. Extra ecclesiam, nulla salus. Cristo é Deus, e só Ele salva. Não nos foi dado outro nome debaixo do céu, pelo qual possamos ser salvos. Quem nega sua divindade é anticristo. A falsa igreja diz: não há que converter judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas, etc. Afinal, eles também acreditam em Deus Pai. A verdadeira igreja ensina que a misericórdia de Deus só nos é proveitosa quando aceitamos, através da confissão de nossos pecados no confessionário, condor de nossos pecados e propósito de emenda. Confissões nas quais não há propósito de mudança ou disposição para deixar uma situação de pecado público são inválidas. A falsa igreja diz que todas as pessoas se salvam. Abortistas, homossexuais, inclusive ateus, se forem bonzinhos durante a vida. A verdadeira igreja ensina que o adultério é um ato intrinsecamente mau, veritatis splendor, e, portanto, é um pecado mortal. A falsa igreja diz que o adultério não é um pecado mortal. As circunstâncias devem ser avaliadas, e Cristo não é um tirano que impede que uma pessoa divorciada tenha uma segunda chance e mais, quando a pessoa divorciada foi abandonada por seu cônjuge. A sodomia é pecado mortal, e é um dos pecados que clamam ao céu. A falsa igreja diz que sodomia não é pecado, porque o importante é o amor. Aborto é um ato intrinsecamente mau, é um pecado mortal, e envolve excomunhão automática, para quem pratica, quem se submete a ele, e para quem ajuda ou apoia a mulher que aborta. Cânon 1398 CDC. A falsa igreja diz que depende das circunstâncias. Precisamos entender as mulheres que abortam. A verdadeira igreja diz que Cristo está, real e substancialmente, presente na Eucaristia, com seu corpo, sangue, alma e divindade. A falsa igreja diz que a Eucaristia é uma mera memória da última ceia do Senhor, uma metáfora. O importante é a comunhão, ou unidade das pessoas, com elas mesmas na missa. A verdadeira igreja diz que devemos amar a Deus, acima de todas as coisas. Há que se ter amor ao seu próximo, como a si mesmo, pelo amor de Deus. O amor por Deus nunca compete com o amor pelos homens. A falsa igreja diz que o mais importante é amar os homens e ajudá-los no progresso material. Amar a Deus em demasia nos afasta dos outros. Aqueles que amam muito a Deus, através da adoração, no cuidado da liturgia, etc. Esses são fariseus. A verdadeira igreja diz que para ser salvo, você tem que guardar os mandamentos de Deus e fazer boas obras. Devemos aderir ao ensinamento da igreja, em sua totalidade. A falsa igreja diz que você tem que ser criativo. O importante não é o ensino, mas o amor dos pobres. Aqueles que seguem o ensinamento são fariseus. A única lei de Cristo é amar o próximo. O resto é rigorismo. Somente quem aceita o ensinamento da igreja em plenitude pode receber a comunhão.
A falsa igreja diz: todos podem comungar. Cristo não quer que haja separações entre os bons e os maus. A liturgia deve ser séria e cuidadosa, porque dá a glória a Deus. É a maneira como você adora o Senhor e que determina a sua fé. A liberdade litúrgica e a criatividade são boas. Você tem que tornar as missas agradáveis. Neste um bom exemplo são os pentecostais, com muitas canções, palmas e danças. Devemos evitar os silêncios nas missas. O inferno existe. É dogma da fé. Cristo fala muitas vezes sobre ele. A falsa igreja diz: o inferno não existe. É uma metáfora. Todos se salvam. Ou, em qualquer caso, as almas ruins são aniquiladas. Não é na lógica do Evangelho que ninguém seja eternamente condenado. A Bíblia é a palavra de Deus. Sua primeira interpretação deve ser literal. Deve ser interpretado de acordo com o magistério da Igreja. A Bíblia deve ser reinterpretada de acordo com os gêneros literários de cada livro. Nunca devemos interpretá-lo literalmente. Milagres não foram milagres, porque Cristo não fez mágica. Qualquer elemento sobrenatural deve ser removido, e o método crítico histórico aplicado. Todos devem interpretar a Bíblia de acordo com suas próprias circunstâncias e mentalidades. Os verdadeiros profetas sempre foram aqueles que chamaram o povo à conversão, antes da atual apostasia. Um bom sacerdote deve agir como um profeta e alertar sobre o pecado mortal e a necessidade de viver na graça para salvar a si mesmo. Especialmente eles devem desmascarar pecados mortais admitidos socialmente, como adultério, sodomia, aborto, contracepção, eutanásia ou impureza. Os falsos profetas são aqueles que falam de um presente e um futuro cor-de-rosa para a igreja. O católico deve levar uma vida coerente com sua fé. Ele deve expressar seu credo em público, com caridade, mas com firmeza. Se isso lhe trouxer perseguição, elas serão medalhas que Cristo coloca em seu peito. Confio